E o vídeo de hoje está carregado de informação. Aperta o cinto aí que tem muita coisa para você ver hoje, tá? Olha só, a polícia já prendeu 22 pessoas por incêndio em São Paulo. Quem serão essas pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? Elas estão ligadas ao crime, ao PCC? Vou falar tudo isso nesse vídeo aqui, tá? Vou falar também da votação dos senadores. Como é que está o placar dos senadores das votação contra o impeachment de Moraes, tá? Além disso, a justiça proíbe aí um apresentador de reproduzir uma paródia de uma música, tá? E ele fica furioso e espalha para todo mundo que está sendo censurado. Além disso, uma outra notícia bombástica aqui é do diretor-geral da Polícia Federal, que dá detalhes aí que são, pessoal, estarrecedores, tá? Sobre ataques a delegados e também ao ministro Alexandre de Moraes na plataforma X, tá? Tudo isso e muito mais. A gente trouxe um vídeo aqui do desfile de 7 de setembro esvaziado, tá? Do desfile do Lula e muito mais. Então já vem comigo aqui, já vamos direto para a primeira notícia, que é a do diretor-geral da Polícia Federal, tá, pessoal? Ele dá detalhes aqui, segundo ele, estarrecedores aí dos ataques a delegados e a Moraes no X, na plataforma X, tá? Em encontros com empresários, o Andrei Rodrigues, ele contou como a plataforma X foi usada para ameaçar autoridades, tá? Vamos dar uma lidinha aqui o diretor-geral da Polícia Federal, vamos ouvir aqui o que ele está falando, tá? O diretor da Polícia Federal, né, o Andrei Rodrigues, ele compartilhou com um grupo de empresários em uma reunião realizada na quinta passada em São Paulo, detalhes preocupantes aí sobre o uso da plataforma X, né, para ameaçar ainda autoridades envolvidas em investigações de grande relevância. No encontro, tá, que foi organizado aí pelo Grupo Esfera Brasil, tá, ele foi lá para discursar, né, e segundo o Andrei, um dos episódios mais graves aconteceu quando o senador Marcos Duval, né, do Podemos, você sabe que ele está atualmente dormindo lá no Senado, ganhou uma multa de 50 milhões de reais, né, do Alexandre de Moraes. Foi então quando ele publicou fotos da filha de 5 anos e da esposa de um delegado da Polícia Federal, que fazia parte da equipe responsável por investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A postagem trazia a seguinte legenda: procura-se vivo ou morto. Me diz aí, você acha que o Marcos Duval pegou pesado nessa postagem? Sim ou não? Me conta aí nos comentários. O que gerou uma série de comentários ameaçadores, com usuários sugerindo valores pela morte da criança e de sua mãe. Imaginem uma criança de 5 anos. Isso gerou reações do tipo: morto vale quanto? Disse o diretor da Polícia Federal aos empresários, destacando o impacto emocional e psicológico dessas ameaças, tá? Ele ainda falou, pessoal, que diante da gravidade do caso, ele solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que a postagem fosse retirada do ar, tá? E o ministro, em resposta, determinou que a plataforma removesse imediatamente o conteúdo e impôs uma multa diária de 50 mil reais caso a ordem não fosse cumprida. No entanto, o X, né, ignorou a ordem de exclusão, tanto a ordem de exclusão quanto a ordem de pagamento de multa, tá? Segundo o que diz aqui na matéria. Ao descrever a postura da plataforma, Rodrigues mencionou que o X, além de não remover a postagem, sinalizou que poderia encerrar suas operações no Brasil, de forma a evitar o cumprimento de futuras ordens judiciais. Eles disseram que iriam tirar o escritório do Brasil para que as autoridades não tivessem com quem falar, relatou o diretor da Polícia Federal. Essa sequência de desobediências culminou na decisão de Moraes para suspender o funcionamento da plataforma em todo o território nacional. Você sabe muito bem o que aconteceu, né? O Moraes acabou bloqueando o X em todo o Brasil. Mais de 22 milhões de pessoas ficaram sem poder acessar a plataforma, tá?
Durante a reunião, ainda o Rodrigues questionou os empresários presentes. Coloque-se na posição do meu colega e de Moraes. O que fariam diante de uma situação dessas, tá? Não tinha ouvido relato desse tipo, tá? Enfim, me contem nos comentários se vocês sabiam dessa postagem aí do Marcos Duval. Realmente, eu não vi nada relacionado a isso. É a primeira vez que eu estou tendo contato aqui com essa postagem, né? Segundo o que fala esse diretor da Polícia Federal. O bloqueio do X no Brasil ocorreu dentro de um contexto de uma série de investigações conduzidas pela Polícia Federal envolvendo o Jair Bolsonaro, né, e seus apoiadores, tá, pessoal? Então, a gente já sabe, né, de toda essa busca aí aos bolsonaristas, né, na plataforma X. Bom, vamos para a próxima aqui, tá? A próxima notícia tem a ver com o Pavinato, né? Então, a justiça proíbe que o Pavinato reproduza uma paródia da música Cálice. O Pavinato classificou a decisão como ilegal e criminosa, tá? Vamos ver aqui o que diz. Então, a juíza Admara, né, falante, do Rio de Janeiro, determinou a retirada de circulação de uma paródia da música Cálice, feita pelo Pavinato, apresentador aí de Faroeste Brasileira, né, uma atração que faz parte da grade da revista Oeste. A decisão atende ao pedido aí de Chico Buarque e Gilberto Gil, autores da versão original da música, tá? Então, foi através desse pedido deles, então, né? Que são a favor do Lula, né, pessoal? Então tem aqui, né, a paródia aqui e eles apoiadores do Lula, né? Na ação, Chico Buarque e Gilberto Gil afirmaram que usaram uma paródia de Cálice para comparar a censura militar à resposta de ações tomadas na esteira do 8 de janeiro é absolutamente despropositada. Eles pedem uma indenização ainda de R$100 mil cada. Deixa eu ver se tem algum trecho, alguma coisa aqui, para que a gente possa tocar. Tá? Mas acredito que se for censurada também não vai ter, né? Provavelmente advogado, tem um anúncio aqui. Bom, vamos deixar assim. A paródia faz referência à possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e Pavinato classifica a decisão como censura misturada com crime de perseguição política. O que o Pavinato fala aqui, pessoal? Não fui citado. Então, sob da decisão pela equipe do jornal Folha de São Paulo, é uma decisão liminar dada em menos de 24 horas, né? Uma decisão ilegal que afronta o artigo 47, que trata dos direitos autorais, tá? E o artigo 47 fala que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito, tá? Então, tá aí, não sei se não foi pro lado do descrédito, né? Enfim, teria que ver como o juiz analisou o caso, mas foi bem rápida essa decisão, né, pessoal? Então, também acredito que a justiça agindo rapidamente, a gente tem que pensar bem no que está acontecendo, porque a justiça não é tão rápida assim, né? Mas vamos para a próxima notícia, me conta aí nos comentários o que você achou. Bom, aqui essa notícia é do Ratinho, né? O Ratinho, pessoal, ele começa a cobrar, né? Onde estão os artistas? Onde vocês estão? Como assim, pessoal? Os artistas que fizeram vídeo aí do Pantanal, da Amazônia, do Salve Amazônia, Amazônia pegando fogo na época do Bolsonaro, onde é que estão esses artistas? Tá? Então, o Ratinho, né, ele usou o perfil no Instagram para criticar a inércia do governo Lula. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Tá? Ele diz assim, ó, estou no Pantanal pescando e estamos subindo com o barco por causa do fumaceiro que está aqui, disse Ratinho. A dificuldade até para descer com o avião, tá pegando fogo no Brasil, uma seca desgraçada. Eu queria cobrar daqueles artistas que apareciam e falavam da seca. Onde vocês estão? Tá? Então, no vídeo ainda, o Ratinho, ele questiona, né, se
quem é o responsável pelos incêndios, visto que no governo do Bolsonaro, né, sempre era o Bolsonaro o culpado, né, pelo aumento do índice de queimadas. E agora, quem é o responsável? O Ratinho, ele também critica a falta de ação do Lula, né, tanto em relação às queimadas, quanto à morte de indígenas, né, e ainda fala que todos os ministérios são responsáveis, sim. O que ele diz aqui, pessoal? Antes, a culpa era do governo. Onde está o Ministério do Meio Ambiente? Nunca houve tanto fogo, nunca morreu tanto índio. Agora temos o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério do Meio Ambiente, que tem que cuidar e não está cuidando. Então, muito grave o que o Ratinho traz aqui, tá? E ele fala que na época do Bolsonaro, todo mundo ia para cima do Bolsonaro, e agora que o Lula assumiu, onde estão os artistas, né? Cadê o pessoal todo que falava das queimadas, enfim, tá? Então, aqui uma foto, né, de uma das queimadas aqui é Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Olha a fuligem, pessoal, que tá, né? Perigoso até para transitar de carro, né, numa rodovia assim tomada por essa queimada e fuligem, né? Então, até a quinta-feira, aí, dia 12, né, quinta-feira passada, o Brasil registrava 5.363 focos de queimadas, tá? Então, agora a gente vai para a próxima notícia, que vai trazer que a Polícia Federal já andou pegando algumas pessoas, tá? Então, aqui fala dos números aqui, falando de uma seca histórica, a pior em 44 anos, né? Mas eu não vi realmente ação equivalente do governo para conter esses focos e conter essas queimadas, tá? E a próxima notícia, pessoal, já fala aqui da polícia, né? O que a polícia está fazendo aí de 5 mil, o que a gente pegou aqui, ó, 5 mil, onde é que está aqui? De mais de 5 mil focos de queimada, tá? A polícia já prendeu, né? A polícia só prendeu, eu diria, mudaria aqui, né? Só prendeu 22 pessoas, né? Muito pouco número de pessoas presas no interior de São Paulo, aí, com queimadas devastadoras, e 16 cidades ainda combatendo o foco das queimadas, tá? Então, o que fala aqui nessa reportagem? O interior de São Paulo, né, enfrenta uma crise ambiental em razão de incêndios aí nas plantações e florestas, tá? E de agosto para cá, a polícia só prendeu 22 pessoas que causaram queimada nessas áreas. O Vale do Paraíba, né, no interior do estado, perdeu uma área equivalente a 372 campos de futebol do Maracanã em incêndios. Olha o tamanho, pessoal, a proporção dessa queimada, né? Não é possível que não prejudique as plantações, né, e a criação aí de rebanho nessas áreas, tá? Então, pessoal, o que fala aqui da prisão, né? Então, a SSP informou que um homem de 47 anos foi preso na sexta-feira 13, na rodovia Valdir Canevari, tá? E ele teria incendiado um canavial na região. Na ocorrência, policiais militares foram acionados para atender o chamado de incêndio e testemunhas viram o sujeito sair de um canavial que logo foi tomado pelas chamas. Depois de diligências, ele foi localizado e levado à unidade policial, né? O caso foi registrado na delegacia e o criminoso ficou à disposição da justiça, tá? Então, as ações da polícia em situação judicial, né? O que o Oeste fala aqui? Tá? Entre os 22 suspeitos detidos no início das queimadas, somente 12 permanecem presos e 8 passaram por audiência de custódia e vão responder em liberdade. E um outro homem foi liberado, mas ainda está sob investigação, né? Eu queria saber como é que terminou essas investigações aí e qual conclusão eles tiveram, né, pessoal? Porque jogar fogo em plantações e sair, ficar por isso mesmo, eu acho já demais, né? Olha o que o Brasil está passando aí. O que diz aqui ainda na matéria, né? Uma nova frente fria deve aliviar a seca e o calor extremo, tá? Que contribui para os incêndios no estado de São Paulo, né? O que a gente precisava era de boas chuvas, não só em São Paulo,
mas no Brasil inteiro. A previsão para o sábado, temperatura máxima 35 graus, e o dia seguinte será de apenas 21 graus, tá? Pessoal, não dá para contar com a previsão do tempo para resolver um problema aí. Primeiro, de criminalidade, o crime colocando fogo nas plantações, nas matas aí, e também, segundo, falta de ação do governo para conter essas queimadas, né? Tem que ter uma forma de prevenir e depois que está pegando fogo também resolver a situação, né, pessoal? Seja com aviões carregados com água, seja com maior efetivo de bombeiros, enfim, precisa ser um plano, né, para resolver esse tipo de problema. E aí saiu um vídeo aqui mostrando um pouco mais sobre o 7 de setembro do Lula, né? Como é que foi o 7 de setembro do Lula lá na Paulista, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente sabe que foi um evento esvaziado, né? Muitas pessoas acabaram não indo, tá? A ministra Aniele Franco não compareceu, tá? A Janja também não foi, enfim, o Ministério da Fazenda e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também não foi, tá? Então, pessoal, foi bem esvaziado, né? Nem o pessoal do Lula acabou querendo ir, tá? Vamos dar uma assistida aqui nessa gravação. Então a gente pode ver que basicamente, pessoal, a força, só o exército, né, que foi obrigado a ir, obviamente, por um risco de 7 de setembro. A gente vê aqui bem esvaziado, ninguém dos lados, né? A gente só vê o exército, né? Olha só, na época do Bolsonaro era tudo lotado, 6 pessoas, 7 de setembro, olha como é que é o 7 de setembro do Lula, né? Totalmente esvaziado, meia dúzia de gato pingado. A gente vê totalmente vazio, né? Os aviões lá da Esquadrilha da Fumaça, né? Mas bem vazio, né? A gente consegue ver a diferença aí de popularidade entre uma pessoa que ganhou as eleições sem eleitores e uma pessoa que perdeu as eleições com milhares de eleitores. Eu abri aqui para a gente ver como é que está o placar dos votos aí dos senadores, né? Se você quiser entrar aí, votossenadores.com.br, referente ao impeachment de Moraes, a gente tem 36 a favor, 29 indefinidos e 16 contra. Pessoal, vocês podem clicar aqui no indefinidos e olhar aqui cada um dos senadores com a foto deles, com contato no Facebook, com contato no Instagram, com o e-mail de contato, com o WhatsApp, telefone, tá? E aí você pode entrar em contato com o seu senador, do seu estado, o senador que você votou, tá? Então, pedindo que se posicione, né, de acordo com a sua intenção, se é a favor ou se é contra, você pode pedir lá, né? Os mais conhecidos aqui, Ciro Nogueira, o Davi Alcolumbre, que normalmente vota com o governo, né? Os mais conhecidos aqui, Mara Gabrilli, né, que ela mesma já foi censurada nas redes. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, né, também vota com o governo. Renan Calheiros também, que é governo. Romário, né, que está aqui, também que é conhecido. E Soraya Tronic também, que é conhecida aqui, que fez um carnaval aí na eleição, né, se dizendo aí de direita, enfim, e está aqui no indefinido, né? Vamos cada um pressionar o seu senador para ir de acordo com o que você acredita, se é a favor ou se é contra o impeachment de Moraes, ok? Se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho aí, me conta nos comentários aí o que você achou da cobrança aí do ratinho, né, aos artistas globais aí que fizeram toda uma propaganda pedindo pela Amazônia, salve o Pantanal na época do Bolsonaro, e agora eles simplesmente sumiram, estão quietinhos. Me conta tudo aqui nos comentários, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.